Página 90. 4. Leia o relato de um gato no trecho a seguir. Moro do lado de fora de um prédio de apartamentos, que se chama Jatobá. Não na rua como mendigo, mas também não dentro como verdadeiro morador. Lambendo o pé, pensando muito, cheguei à conclusão de que sou o gato comunitário. É como se eu fosse uma praça. Pertenço a todo mundo, ao mesmo tempo não pertenço a ninguém. Sou um gato bonito, tigrado, com cara de bola e orelhas pontudas, olhos verdes e focinho curto. Quem escreveu foi Ana Suzuki, Dan Chatamin, São Paulo, editora Paulinas. Foi publicado em 1995 e esse trecho está na página 7 e 9. Aí vem questões orais. Conte para os colegas em que pessoa foi feito esse relato. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no grupo, vão escrever a resposta. Esse relato está em que pessoa? Primeira, segunda, terceira. Aí vocês vão ter que pensar e lembrar do que eu já falei sobre narrador-personagem e narrador-observador. Quem está contando essa história? Quem está narrando essa história? Participa dela? Está falando dela mesma? Está falando dela em alguma situação junto com outras pessoas? Igual que era no caso de Minhas Férias? Ou é um narrador observador? Ou seja, está contando o que o personagem principal fez. Aí você vai. Se for narrador personagem, vai estar em que pessoa? Na primeira pessoa, porque ela participa da história. Se ela participa da história, certamente ela deve ser um dos personagens principais ou está interagindo lá com o personagem principal. Agora, se ela está contando o que alguém está fazendo, aí ele ou ela vai ser um personagem observador, ou seja, está narrando o que aconteceu naquela história. Então, será na terceira pessoa. Então, vocês vão ter que reler para saber se está na primeira pessoa ou na terceira pessoa. Circule, aí letra B para vocês fazerem. Circule no trecho os verbos que comprovam sua resposta. Então, você vai comprovar, tá? A sua resposta está de acordo com a pessoa através dos verbos, tá? Porque o verbo vai estar concordando com quem está narrando a história. Por exemplo, aqui, olha só. Antônio tem se cuidado nesta pandemia. Ele não tem saído. Então, o que eu fiz aqui? Eu sou uma narradora observadora. Então, eu acabei colocando essa frase aqui do que aconteceu com o Antônio na terceira pessoa. Tia, mas como que eu vou saber a primeira e a segunda pessoa? Você vai voltar na página 89 e vai olhar o quadro aqui, certo? Então, você vai voltar e vai observar. Vai estar em que pessoa? E os verbos, o que são verbos? São palavras que indicam o que uma pessoa está fazendo, uma ação, o que ela está fazendo, ou o que essa pessoa está sentindo, pelo que ela está passando, pelo modo que ela está naquele momento. Então, o verbo tem essa função. Além de dizer também, vai indicar também o tempo em que aquilo acontece. Então, olha só. Antônio tem o quê? Se cuidado. Cuidado é um verbo. Agora, ele não tem saído. Então, esse aqui tem saído
é outro verbo. Esse é conjunto, né? Uma expressão, esse conjunto de verbos. Ele não tem. Então, tem é verbo, sair é verbo. Quando precisa, quando ele precisa é outro verbo. Então, pode ver que precisa, tem saído, cuidado, está de acordo com a terceira pessoa. Você não vai ouvir falar assim, ele temos saído. Não, não vai rolar, porque vai discordar. Então, a palavra, o verbo vai estar concordando com um pronome. Então, você vai ver circular no trecho os verbos, as palavras que estão de acordo com o tipo de personagem ali, certo? E o que você vai fazer no número 5? Vai reescrever o trecho como se 2 gatos estivessem fazendo esse relato. Então, você vai substituir o pronome eu pelo pronome nós. Como que seria este relato aqui na primeira pessoa do plural? Vocês irão reescrever essa frase. E na página 91, está pedindo aqui para relembrar. Ou seja, significa que vocês já viram isso aqui no terceiro ano. A questão dos pronomes e a questão dos verbos. Então, tá aqui. Ó. Os dedos nos permitem fazer coisas com precisão. Segurar objetos, escrever, pressionar teclas de um computador, pintar. Pintando com os dedos. Se você molhar os dedos na tinta, poderá fazer muitos monstrinhos divertidos como esse. Primeiro pense de que cor será o seu monstro e decida se ele terá pernas, olhos, asas ou cabelos. Aí vem piloto, vem mostrando aqui, com 3 olhos. Então vem aqui, Rosa M. Curto, pintando com os dedos. São Paulo, editora Ciranda Cultural, foi lançado em 2013. Isso aqui é página 52. Então, isso aqui é um texto instrucional, ou seja, está ensinando a você a como pintar com os dedos. Então, se você seguir as instruções aqui, você vai conseguir fazer o seu monstrinho utilizando o dedo. Aí vem. Observe as palavras destacadas no trecho e discuta as questões a seguir com os colegas e o professor. Então, você não vai discutir comigo. Você vai falar com quem estiver ao seu lado, seu irmão, sua mãe. Ou você pode mandar um áudio no grupo para falar o que você está achando. Aí nós vamos interagir de boa. O que as palavras destacadas têm em comum? Então, lá, olha, molhar, poderá, será, terá. O que elas têm em comum? Essas palavras dão ideia de masculino ou feminino? São palavras masculinas ou palavras femininas? Isso aqui é a pergunta, tá? Elas dão essa ideia de masculino ou feminino? As palavras destacadas em laranja dão ideia de tempo? Qual tempo seria? Você vai lá ler as palavras. Poderá, será, terá. Dá ter ideia de tempo? Qual tempo seria? Qual das palavras em destaque está escrita da mesma forma que aparece no dicionário? Vocês lembram? A gente falou no início, né, da pandemia, como que as palavras aparecem no dicionário. Então, vocês vão lá, vou botar lá no início, eu vou colocar no grupo qual é a página que se refere e vocês vão fazer. E a página tem explicação do que é verbo, tá bom? Depois eu volto com a correção.